Espírito, Espírito, que desce como vem neste lugar, Senhor, vem e vem como em Pentecostes. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem e encha-me e de novo, e de novo. Comece a declarar e diga: Espírito de Deus, que desce, vem neste lugar, inunda o seu povo, Deus. Vem como em Pentecostes, vem, 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 e encha-me de novo. Eu adorarei, eu navegarei, eu navegarei. Sim, Senhor. Oh, aleluia. Do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, eu adorarei, Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Levante a sua voz e diga: Espírito, e Espírito, Espírito, ora vem, que desce como fogo sobre esse povo, Senhor. Vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, meu Espírito, que desce como fogo. Encha-me de novo. Vai falando devagar, encha-me. Peça com fé, peça com fé. Encha-me de novo. Encha-me, encha-me, encha-me de novo. Encha-me de novo. Encha-me. E o Senhor nos encheria. Oh, encha-nos. Eu quero ouvir você clamar por Ele. Eu quero que o seu coração pegue fogo por esse clamor e seja cheio. Vai clamando que o Espírito está descendo. Encha-me, encha-me, encha-me. Oh! Mais, peça, é você que tem que pedir. A
batismo pela descida do Espírito. Eles desejavam o Espírito. Eles pediam pelo Espírito. Aquele que fala em línguas começa a falar em línguas. Ei, começa a falar em línguas. Aquele que não é batizado começa a clamar. Oh, encha-me, 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 encha-me. Incendeia a igreja, Espírito Santo. Incendeia a igreja, Espírito Santo. Incendeia a igreja. Ei! Seja cheio, seja cheia. Seja cheio do Espírito. Sejam cheios, sejam batizados, sejam renovados, sejam cheios dessa presença. E encha-me, declare Espírito Santo, e Espírito, Espírito, lindo Espírito, desce como fogo, desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Ora vem Espírito. E encha-me de novo. Enche-me, enche-me. E encha-me de novo. E encha-me de novo. Sim, Senhor. Sejam cheios, sejam cheios. Sejam cheios. Você vai dar a sua mão para o seu irmão que está do seu lado. Você vai fechar o corredor, os corredores. Há um direcionamento para isso. Há um direcionamento para isso. Tá, cheio. Ruba de querer papapapaiere bababá. Sejam cheios. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. Encha-me de novo. E encha-me de novo. Vem, Senhor, vem, sejam Senhor. Cheios, vem. sejam cheios. E encha-me de novo. Vem, Senhor, vem, Senhor. E encha-me de novo. Vem, 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 vem. E encha-me de novo. Enche-me. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. E encha-me de novo. Sejam cheios. E encha-me de novo. Seja batizado com o Espírito Santo. E encha-me. Sejam batizados com o Espírito Santo. E encha-me de novo. Enche-me, enche-me. E encha-me de novo. Enche-me, enche-me. E encha-me de novo. E encha-me de novo. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. E encha-me. E encha-me de novo. E encha-me de novo. E encha-me de novo. E enche-me de, e enche-me
Santo com as suas palmas. E volte para o seu lugar louvando a Ele. Uhul! Uhul! Glória a Deus! Glórias a Jesus! Santo é o nome dEle! Toda honra, toda glória, todo louvor! Às vezes você fala, essa pastora é uma doida. Como não ficar doido pelo Espírito Santo, irmão? Tem um tanto de gente que fica doido com tanta coisa. Nós ficamos doidos com a eternidade. Porque o Espírito Santo, ele fala da eternidade. O Espírito Santo, ele fala de Jesus. Não tem como. É incontrolável. Oh. Nós não estamos aqui, não é porque nós não temos um lugar para ir. Nós estamos ali porque nós estamos aqui porque nós entendemos que nós somos corpo. Membros de um corpo. E que nós estamos aqui é para adorar o nome dEle. Não é aquela correria de relógio. Tem que acabar logo que eu estou cansada. Hey! Hey! Sejam cheios dessa glória. Sejam cheios da glória. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. E a fé. Se manifestará, Ele se manifestará. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia. Cheio, poder, alababá. Se adoramos, Deus se manifestará. Se buscarmos,
Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé, Jireh, Rafa. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Oh, glória a Deus! Santo é o nome do Senhor. O exército ele está levantando. Araba, xere, canta, araba, araba. Ei, ei, xere, ei, xere, leva, araba, sorararara. O exército ele está se levantando. O Senhor dos exércitos passa em revista seu exército de guerra. Apruma-te. Che, 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 che. Glória a Deus. Oh, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Tem uma presença de glória muito grande. Uma presença muito grande. Oh, hey, oh, 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 rarabaxere, cantarabasorianderere. Sejam cheios. Ah, pastor, eu não posso fazer parte desse exército porque eu não tenho nada para oferecer. Aquele que se levanta com uma pedrinha, ele derruba o gigante. Seja o que você tem, coloque à disposição dele. Deixa ele te equipar. Deixa ele te chamar. Deixa ele te ungir, mas responda ao chamado. Oh! Che. Nosso general é Cristo, seguimos os Ei. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos E o chamado que o Senhor tem, não importa quanto tempo de igreja você tem, não importa se é a sua primeira vez numa igreja, mas eu quero te dizer que os céus esperam uma resposta minha e sua para o chamado que Ele tem na nossa vida. Os céus espera que aqui na terra tem alguém que o Senhor possa olhar e esse alguém possa ser pequenino a olhos humanos, mas seja alguém que fala: usa-me, Senhor, usa-me para a tua glória, Senhor.
Aumente o meu território, Senhor. Aumente a minha influência, Senhor. Oh, aleluia. Oh. Fala assim, pastor, hoje é Santa Ceia, eu sei, meu irmão. Mas quem manda é a presença. Sejam batizados pelo Espírito. Sejam batizados pelo Espírito Santo de Deus. Abre a sua boca e começa a glorificar. E começa a falar glórias, aleluia. E deixa o Espírito Santo, deixa o Espírito mover. Deixa o Espírito mover. Deixa o Espírito quebrar cadeias. Porque é a unção que quebra o jugo. Deixa a unção quebrar o jugo. Deixa o Espírito quebrar o jugo. Fala, eis-me aqui. Deixa ele quebrar as correntes dos seus pés. Ei, ei. Deixa ele tocar os seus ouvidos, os seus olhos. Deixa ele renovar as suas forças. Que todo peso nas suas costas, todo cansaço, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Cai por terra agora em nome de Jesus. Vai caindo por terra agora. Cheio. Que a atmosfera dos céus encha esse lugar e que você respire a atmosfera dos céus. A atmosfera de milagres. A atmosfera do sobrenatural. Seja curado. Seja curada. Enfermidade, nós mandamos você embora. Sai desse corpo enfermo. Porque nós declaramos a cura. A cura do Senhor. Cura. Cura. Derrama a sua cura. Ei. Aleluia. Que a sua Shekinah seja derramada, a sua Shekinah seja derramada e quebra as algemas. Quebra as algemas. Derrama a sua Shekinah. Porque nós declaramos a unção que quebra o jugo. A unção que quebra o jugo. Ei. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir, pode vir. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Amado Espírito, o Senhor que conduz a nossa vida, amado Espírito, eu declaro vida em abundância à tua igreja. Eu declaro vida plena sobre a tua igreja. Eu declaro liberdade sobre a tua igreja. Eu declaro que a tua igreja, ela é livre. Ela é livre, ela é livre. Ei, Shekanterobolos. Nós declaramos vida. Ei. Aqui tem vozes de muitos guerreiros e muitas guerreiras. Tem muitas vozes de guerreiros e guerreiras. Oh.
Quando me buscares de todo o vosso coração, me achareis. Tem pessoas orando e falando: Deus, eu quero mais. Eu quero manifestar mais. Há uma palavra para nós: se nós buscarmos mais, Ele vai se manifestar. Se nós entrarmos mais no secreto, Ele vai se manifestar mais e mais a nós. Ei, oh, não se incomode com o tempo. O seu testemunho está sendo gerado. O seu testemunho está sendo gerado. O Senhor está redimindo a sua vida, mas tem um tempo. Não se impaciente nos processos. Não se agite nos processos. Oh. Glória a Deus. Leva tempo para fazer de repente, mas quando de repente vem, é muito maior do que aquilo que você está pedindo ou sonhando. Quando de repente vem, não cabe nas suas mãos, você vai ter que juntar outras mãos para ajudar a carregar. Porque não tem a ver só com você, tem a ver com várias pessoas que estão com você e com outras que virão a estar com você. Decandereba. Está sendo construído. Oh, aleluia. Mas enquanto não está pronto, marche como exército na fileira. Marche, 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 marche sem parar. Assim como foi Davi. Ele ficou no campo muitos anos. Mas chegou o tempo em que o Senhor o chamou. Sai daí. Acabou esse tempo, agora é outro tempo. Mas ele não foi logo para o trono. Ele teve que passar por treinamentos, lidando com a ofensa, com o desprezo e com a perseguição. Isso faz parte do treinamento dos guerreiros do Senhor. Ofensa, ingratidão e perseguição. Faz parte do seu currículo. Ele teve que aprender a lidar com isso. Para chegar o tempo em que ele foi para o trono. Mas enquanto ele estava sendo treinado, ele foi aprender a ouvir Deus. Ele foi aprender a se calar. Ele foi aprender a obedecer. Ele foi aprender a adorar. Aleluia. Por isso adore. Adore quando ninguém te vê. Adore quando você está fugindo. Adore quando você precisa se esconder nas cavernas. Adore. Adore quando você não é convidado para a mesa. Adore. Adore. Até o tempo que você vai ser o convidado especial daquela mesa. Tudo tem um tempo. Enquanto isso, promova outras pessoas, sirva outras pessoas. Oh, aleluia. Aleluia. Acho que eu entreguei agora. Aleluia.
Salmo 91, 3. Gente, vocês sabem que eu sempre fui apaixonada por falar em línguas. Quando eu ouço umas vozes de uns guerreiros e guerreiras, meu ouvido até para. Eles gritam de lá e eu quero gritar de cá. Ei, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Estenda a mão. Fala assim: Senhor, abençoe a pastora, para ela ser assertiva no tempo que tem, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Diz a palavra assim: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que promessa maravilhosa de livramento que o Senhor nos dá. Podemos assentar. Glórias a Jesus. Aleluia. Semana passada nós estudamos o laço do passarinheiro. E nós estudamos 4 tipos de armadilhas. Nas 4 tipos de armadilhas apresentadas, o passarinho, ele pousava e as suas patinhas ficavam presas de alguma forma. E o que eu entendo aqui, pés presos no reino espiritual? A palavra de Deus fala que os nossos pés, eles foram feitos para levar o evangelho calçar os sapatos do evangelho da paz. Toda vez que os nossos pés estão presos, eu não consigo mais levar essa palavra, levar esse evangelho. Porque de alguma forma ele ficou preso no laço do passarinheiro. Mas hoje eu quero entrar sobre a peste perniciosa. Então, a peste perniciosa, o próprio nome já fala. O Salmo 91, um salmo de livramento, um salmo de canto, um salmo maravilhoso. De livramentos físicos e livramentos espirituais. Quando ele chega aqui e fala peste naquele contexto como hoje, apesar de todos os recursos que nós temos hoje, mas antes lá não tinha recurso nenhum, não tinha vacina, não tinha antibiótico, e eram altamente contagiosas e fatais, como todas as pestes são. Não tinha nada que podia impedir. Então, quando aquele povo, ele percebia que eles estavam sendo alvos de uma peste, o desespero era muito grande. Porque ali era um sinalizador de uma morte eminente. Porque não tinha o que poderia impedir esse alastramento dessa peste no organismo humano. Um exemplo que eu peguei que é do século XIV, é a peste negra. Estima-se que 30% a 60% da população europeia tenha sido vítima, dizimada por uma bactéria que foi transmitida por ratos. Então, se naquela época era um pânico, imagine hoje. Mas o Salmo 91 nos traz uma segurança. O Salmo 91 nos traz uma proteção que acalma nossa alma. Nós saímos pouco tempo de uma pandemia, que também era uma peste. Porque ficamos quase mais de um ano sem saber o que fazer, né? Presos dentro de casa, de como era altamente contagioso. Muitas pessoas se foram. Outras pessoas que tiveram o contágio, alguns são sequelados até hoje. Alguns que não tinham pressão alta, pegou pressão alta. Alguns que não tinham sintoma de diabético, passou a ser pré-diabético. E dor nos ossos, dor em todo quanto é lugar. Alguns ainda sofrem algumas sequelas daquilo que nós passamos. Mas eu quero pegar essa expressão, peste perniciosa, como sendo algo mortal. Repita comigo: mortal, invisível e sorrateiro. De novo: mortal, invisível e sorrateiro. Hoje o mundo cristão, ele tem sido assolado por uma peste. A peste do pecado. E o pior de tudo,
a peste do pecado dentro da própria igreja de Cristo. Aonde que nós temos muitas vezes relativizado condutas que são contrárias à palavra e falamos, todo mundo faz. Nós falamos, o que tem? Não tem nada a ver. Isso aí é coisa de gente fanática. Mas a palavra fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eu quero, com a graça do Senhor, ir para a origem desse pecado. Como que o pecado, ele entrou na humanidade? E o pecado, enquanto eu estou procurando aqui, eu estou introduzindo, por favor, meninos, acha para mim aí, Gênesis, capítulo 3, verso 5. Enquanto eu estou na introdução aqui, que hoje eu preciso acelerar. Então nós vemos que houve o pecado que entrou na humanidade. E o animal que foi usado para propagar, para estimular o pecado é quem? A cobra, a serpente. E a gente não gosta eu não gosto de cobra nem de sonho. Nem de ir no zoológico ver aquela parte das cobras, eu não gosto. Eu não gosto de cobra de jeito nenhum. Então, nem de ficar olhando muito. Mas a cobra, no mundo pagão, ela tem um simbolismo de poder, de sabedoria e de imortalidade. Sabendo que esse poder, que é colocado nesse simbolismo da cobra, está ligado ao ocultismo, à idolatria e à manipulação de forças espirituais. Mas eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre a palavra, da onde que veio essa tentação toda. E essa tentação toda, fala a palavra do Senhor, que o homem, ele andava no jardim e a presença do Senhor, ele vinha. Não é isso? A presença. Comece, por favor, Gênesis 3, verso 1. Por favor, que eu quero no 1. Então, o homem passeava. O Senhor deu todas as plantas, todas as árvores, todos os animais para que o homem pudesse administrar. Mas o contexto fala o seguinte: ora, a serpente era mais astuta, tem versões que falam a mais inteligente, a mais sagaz, também tem versão que fala sagaz, de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta diz, alimárias tem algumas traduções selváticos também, não sei se a de vocês é. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Próximo. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, comer de quem? Do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal. Então nós vemos aqui a apresentação que essa serpente fez à mulher. Não sei vocês, mas eu fiquei pensando em algumas coisas. Por que ela ficou conversando com a serpente, deu bola para a serpente? E resolveu obedecer a serpente e ignorar uma ordem direta de Deus. Então eu fiquei pensando em algumas coisas. Aí esse sagaz aqui me trouxe à luz. Ou sagaz, que eu vi em outras versões, inteligentes, que ela é mais inteligente dos animais selváticos. Então, se a Bíblia retrata essa forma da serpente, dá-se a entender que as condutas dessa serpente mostravam que ela era inteligente, mostrava que ela era sábia.
Porque está escrito, Moisés escreveu. Deus mostrou para ele que ela era inteligente. Então essa mulher para ouvir o que essa serpente inteligente, sagaz, astuta tem para dizer. E ela se envolve, eu acredito que não foi a primeira vez que ela batia papo com a serpente. Eu acho que ela tinha hábito de bater papo com a serpente. Porque usa a palavra acho, porque não está na Bíblia. Isso aqui é um pensamento. Então, eu uso a palavra acho. Porque a gente só para obedecer alguém que você admira, alguém que você respeita, alguém que tem algo que você acha que aquela pessoa tem algo para te oferecer. Senão você não para ouvir e obedecer uma pessoa. Não é uma pessoa que aparece na sua frente e fala assim, oi, tal. Aí fala, eu vou obedecer. Não é. Então nós vemos aqui que essa mulher bate um papo com essa serpente. Não sei quantas vezes essa serpente conversou sobre isso. Porque o pecado, ele não é assim. O pecado é um cultivo da semente que é lançada. Lança no coração e eu vou pensando sobre aquilo e aquilo vai se tornando tão importante que as outras coisas perdem o valor. Há uma captura do juízo, do senso de analisar de certo e errado e aquilo cria uma vida. Então a serpente vira para a mulher e fala com eles assim, ó. É assim que Deus disse que você não deve comer de toda a árvore do jardim. Ela fala, não, ele não falou de toda. Ele falou o seguinte, do fruto das árvores nós podemos comer, mas daquela que está no meio do jardim, nós não podemos comer. Porque disse Deus, se nós comermos, nós não devemos comer, nós não devemos tocar, para que a gente não morra. Aí a serpente vai e fala com ela. É certo que você não vai morrer. Primeira coisa que Satanás sempre age na nossa mente. Todo pecado é gerado na mente. Todo pecado. Quando eu faço o pecado ser relativo, é na mente que ocorre. O nada a ver. Não tem o nada, não. Então aqui, primeira coisa que o diabo levanta, ele é mentiroso em toda a sua essência. A primeira mentira que ele levanta é sobre Deus. O quê? Deus está falando mentira. É claro que vocês não vão morrer. Você tem direito de experimentar. Se ele deixou no meio do jardim, por que você não pode comer? É claro que pode. Olha como ela é bonita, como ela é cheirosa. É claro que você pode. O seu corpo, ele está pedindo isso. O seu corpo tem direito de ser feliz. Porque você pode comer. Você pode experimentar. Então Satanás, ele trabalha, ele fala assim, olha, ele fala que Deus é mentiroso. Quando ele fala, sede santo, porque eu sou santo. Então quando o diabo, através de raciocínios malignos, nos leva a duvidar do caráter de Deus, já é uma raiz. Porque Deus, ele é justo, ele é leal, ele é verdadeiro, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é bom. Então isso tudo faz parte do que ele é. Quando acontece uma coisa que dói nosso coração, a primeira coisa que a gente faz, por que Deus só deixou fazer isso? Não é isso que a gente faz? E às vezes cultiva isso por um tempão. Não é uma coisa que dói na hora, você fala, chora, depois fala, não, Deus, isso é bom. É uma coisa que você vai cultivando, você vai duvidando que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus tem propósito de todas as coisas. E às vezes a gente acha uma justificativa porque nós pecamos por uma necessidade. E eu quero te dizer que nós pecamos não é por necessidade, nós pecamos por desobediência. Porque lá no jardim do Éden, o homem não tinha necessidade de nada. Nem de trabalhar, porque tudo estava pronto. Tudo estava aprontado, tudo estava arrumado. Gente, eu quero te dizer que nós servimos um Deus que é bom. Primeiro ele fez o jardim, depois fez o homem.
Quando o homem já estava no jardim, já estava tudo pronto no jardim para acolher o homem. Então o primeiro Adão, ele pecou por desobediência. A Bíblia fala que Cristo, ele é o segundo Adão. Ele foi para o deserto, o Espírito o levou para o deserto. E lá ele ficou sem comer, sem beber 40 dias. E lá ele ficou solitário 40 dias. E lá ele ouviu o barulho dos animais da noite, o sol do dia. Ele ficou 40 dias ali. E se você negar a humanidade de Deus, você está rasgando parte da Bíblia. Porque a Bíblia fala que Cristo veio humano na terra. Fala que ele foi um homem de dores. Ele sofreu o que nós sofremos. Ele foi caluniado, ele foi rejeitado, ele foi torturado. Ele foi um homem de dores. Então a humanidade do Senhor foi testada, foi provada. Lá ele estava com todas as necessidades. Com fome, com sede, precisando de pessoas, sozinho. Todas as necessidades que a gente justifica porque caiu. O Senhor estava lá. E a serpente apareceu para ele e falou: se tu és filho, primeira coisa que o diabo quer tirar da gente: a dignidade, a identidade, a paternidade. Duvidar que Deus é pai. Se tu és filho, faça essas pedras virar pães. Você não está com fome? Que pai é esse que deixa o filho passar fome? E ele foi provando o Senhor. Aí o Senhor só respondia: está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito, está escrito, está escrito. Quando ele venceu toda a prova, aí ele foi alimentado. Então eu quero tirar do seu coração a justificativa para pecar, porque você teve necessidades. Todas as vezes que você peca, todas as vezes que você olha a necessidade, você peca. Você peca. Teve homem na Bíblia que perdeu até seu direito de herança, de progenitura. Porque estava com fome, chegou e falou, viu o irmão cozinhando, o Jacózinho espertinho, e falou, estou morrendo de fome. A Jacó falou, você está querendo meu cozido? Então, me venda o seu direito de progenitura. Ele falou, de que me vale, estou morrendo de fome. Ele não estava morrendo de fome. O diabo, ele fala que as nossas necessidades são emergenciais, que ela tem que ser saciada. Isso é mentira. Isso é mentira. Aí ele vai e vende, perde o direito, depois foi acusar o irmão que deu um desperto. O irmão errou também, mas ele vendeu. Então nós vemos aqui que a serpente aparece para ela e faz ela duvidar de Deus. Para e pensa. E isso é para nós hoje. Quando a gente lê, a gente fala assim, nossa, mas essa Eva foi burra, viu? Por que ela ouviu a serpente? Por que às vezes hoje, muitas vezes, nós ouvimos também a serpente, quando nos faz desobedecer de uma palavra, de uma ordem que Deus nos deu para obedecer? Porque a palavra de Deus, ela é clara. O Senhor fala assim, lê Bíblia. Quem está lendo Bíblia aí, gente? Todo dia. Aleluia. Pode melhorar, gente. Quem está orando todo dia, gente? Por favor. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aí então numa campanha às 10 horas da noite. Meia hora de oração e reflexão. Lembrando, hoje não tem, porque a gente orou 5 horas. Então é só amanhã às 22. Então nós vemos aqui que às vezes nós ignoramos o que Deus fala para ouvir o que a serpente fala. E a serpente, ela é a manifestação para nós hoje de Satanás. Misericórdia, pastor, eu não ouço a serpente não. Que não ouve, irmão. Agora mesmo você faz cruzinha para mim assim. Pensa na vida, que às vezes as bobagens que a gente faz. Fala mal dos outros. Fofoca. Compra e não paga. Fala mentira. Namora 2, 3. O solteiro fica aí ralando o bucho um do outro, que é pecado mesmo. Não adianta falar que não é.
fica aí manifestando, trocando bactéria com um e com outro por aí, é pecado. Porque é fácil a gente achar pecado dos outros, mas o da gente, não, é pecado. Adultério é pecado. Pornografia do capeta. Quando você está lá assistindo, tem a pombagira aqui, oh meu Deus, não posso falar esses nomes. Tem outras coisas aqui. Pode falar nada agora, pode falar nada. Mas você sabe que você não está sozinho. Sabe que não está sozinho, está acompanhado. Aí fala, não, eu não desobedeço, eu não ouço a serpente, não. Você está ouvindo é quem? Mas vou para outro ponto, que senão, né, a Jesus é bom o tempo todo. Aí ele vai e fala assim com ela, a cobra fala com ela assim, olha, Deus sabe, se você comer da fruta, você vai ter todo o conhecimento que ele tem, mas morrer você não vai. O que ele está falando? Mentindo agora para o homem que acha que ele pode ser Deus. Não, você pode ser igual a Deus. Nós nunca vamos poder ser igual a Deus. A criatura não pode se igualar ao Criador. Não tem como, nós somos o que somos pela misericórdia dele. Mas nós não precisamos almejar coisas que não são para nós. Então a serpente, ela mente a respeito de Deus. Que Deus é manipulador, que Deus ele é egoísta, e só ele que quer saber. Mas mente a respeito do homem, falando, você tem direito de ser como Deus. De conhecer o que Deus conhece. E é assim, não muda. O padrão não muda. Querido, eu quero falar tudo o que acontece conosco tem um Gênesis. O que é o Gênesis? O começo. E aqui foi o começo. Então, quando o Senhor fala conosco que é serpente, tem alguns pontos aqui que eu anotei para a gente poder conversar um pouquinho. E eu trouxe, na verdade, eu pedi o Leone para trazer. Olha, ela fica rodando atrás da gente, ó. É Satanás, meu filho. Fica assim, ó. É isso aí, Jesus, meu filho. É isso mesmo. Então, o que acontece com a serpente? A primeiro ponto, ela tem uma grande habilidade para dar o bote. O bote dela é certeiro. Então, quando ela vai dar o bote, ela faz isso aqui, ó. Ela faz um trenzinho assim, ó. Enrola, minha filha, até aqui ser desobediente. Ela é desobediente. Então, ela faz isso aqui, ó. Ela faz isso aqui e fica quietinha. Sabe para quê? Para quando a vítima passar, ela poder... Não posso soltar ela aqui, senão ela desfaz tudo. Então, ela passa, ela tem habilidade para atacar a sua vítima. E se ela tem 60 centímetros de comprimento, ela dá um bote 2/3 do tamanho dela. Se ela tem 60 centímetros, 2/3 vai dar 40, não é isso? 40 centímetros, então ela dá um bote de quase 1 metro. Ela tem colidinha. Ela faz isso aqui, ó. Assim é Satanás, irmãos. Agora eu vou guardar você. Fica aí. Dá nervoso até de pecar. Então a habilidade do dar o bote são as tentações repentinas, são os venenos lançados, uma pessoa lançando veneno uma na outra, e ela estende de um lado, se estende do outro, se disfarça para o quê? Esqueci, tem outra coisa, pegar a cobra de novo. Ela tem aqui glândulas dos veneninhos dela. Então quando ela vai, ela abre a bocona, pega os dentinhos assim, e o veneno pode ser mortal. Aquela primeira olhadinha, aquele primeiro copo, a primeira tragada, aquele veneno ele vai esparramando para tudo quanto é lado.
Porque ela sabe, Satanás sabe como atingir. Porque às vezes você não tem a noção das suas fragilidades, mas Satanás ele tem. Ele sabe das suas fragilidades e sabe dar o bote correto. Mas a palavra do Senhor fala assim, olha, Ele nos livrará da peste perniciosa, ou seja, sorrateira, da serpente perniciosa. Abra para mim, coloca lá rapidão para mim, Números 21, verso 9, por favor. A gente não vai ler todo não, mas em casa você pode ler. 21, do 4 ao 9. Vamos ver lá onde, se é isso aqui mesmo que eu quero. Pode ir, vai. Próximo. Falou contra Deus. Então o povo aqui falou contra Deus, falou contra Moisés. E falou, não tem pão, não tem água. A nossa alma está cansada desse pão tão vil. Próximo. Então o Senhor mandou entre o povo o quê? Ardentes. As serpentes ficavam escondidas na areia. Quando eles andavam, a serpente picava e o povo morria. Próximo. Aí o povo viu que tinha pecado, foi lá e falou assim, ó, a gente pecou. Ora, que o Senhor tira de nós essas serpentes. Então Moisés orou para o povo. Próximo. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Pode deixar. E o povo teve um grande livramento. Mas aqui eu quero te chamar a atenção para alguns símbolos que apontam para Cristo. O primeiro símbolo que eu quero chamar a sua atenção, serpentes ardentes. Ou seja, serpente de cobre, que é a origem das palavras. E cobre remete ao altar de cobre, aonde que era o altar de sacrifício, no tabernáculo. Então quando ele fala serpente de cobre, e fala assim, ó, levanta uma haste, coloca, faz a imagem de uma serpente, coloca lá, e a serpente, o cobre, ele tem cor avermelhada. O que quer dizer com isso? A serpente, ela significa Satanás e o pecado. O que o Senhor... Enquanto isso, você separa Isaías 53 rapidão, que agora mesmo eu peço. Então a cobra ali, a cor dela avermelhada, fala que o pecado, ele foi colocado na haste, fala da cruz. O pecado foi colocado, foi julgado na cruz. E a cor acobreada fala do sangue de Jesus. Fala apontando, prefigurando a cruz. Então o povo estava lá, ele levanta, que eu ficava pensando, para que Deus pôs a cruz aqui? Porque esse povo, o que essa serpente tem a ver? Então a serpente, ela significa pecado. Ela introduziu o pecado. Com a cor, sangue, perdão do pecado em uma cruz. Abra para mim Isaías 53. Não. Isaías 53. 1. Cadê? Esse é 53, 1? É esse aqui. O 5 que eu quero. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero falar sobre pisaduras. Pisaduras significa feridas. Sobre as suas feridas nós fomos sarados. A cruz de Cristo, ele é o antídoto para o veneno da serpente. Então a serpente, ela lançou o veneno contra de quem é Deus, sobre o lugar errado do homem. E o pecado entrou naquele lugar. Mas Jesus, ele veio como antídoto do veneno da serpente. E ele se entregou por mim, se entregou por você. E quando Isaías 53, ele fala, as feridas no Cristo foram provocadas por mim, por você. Nós precisamos ter consciência que essa ferida do Cristo não foi somente para aqueles judeus daquela época, foi para toda a eternidade.
eternidade vindoura. Então todos os nossos pecados, desobediências, causaram aquelas feridas no Cristo. Nós precisamos acolher o Cristo que vive, que reina. Nós precisamos ter a identidade desse Cristo maravilhoso e apregoar esse perdão, essa graça, esse derramar de Deus sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Assim como aquela cobra lá no deserto, a cobreada vermelha, o sangue de Jesus limpa todo o pecado da nossa vida. O sangue de Jesus traz uma aliança sobre a nossa vida. Querida, não ande no automático da fé. Não entenda esse sacrifício no automático. Ai, tá. Com indiferença, com insensibilidade. Leia a palavra e fala: Cristo, eu te feri. E eu continuo ferindo. Quando eu estou negando o sacrifício da cruz. Quando eu entendo a palavra. E mesmo assim eu quero dar jeitinho na palavra. Para me sentir confortável. A perseguição no Brasil é uma igreja dentro de uma igreja de narrativas. Narrativas que não tem nada a ver o pecado, porque todo mundo peca. Não tem nada a ver participar de outros tipos de cultos. Tudo normal, tudo de Deus. Tudo. Querido, o Senhor nos chama para olhar para esse Cristo que foi crucificado. Nos arrepender dos nossos pecados e mudar a direção dos nossos pecados. E viver uma aliança de verdade com o Evangelho pleno. A igreja diga amém.